para nós lermos Isaías 41:6. Isaías 41:6. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: um ao outro ajudou. Repita comigo: um ao outro ajudou. Vamos lá, com mais convicção. Um ao outro ajudou. E ao seu irmão disse: esforça-te. Um ao outro ajudou. E ao seu irmão disse: esforça-te. É isso aí, irmãos. Hoje eu quero, pode se sentar, por favor. Hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Um dos maiores desafios na nossa época contemporânea aqui, na pós-modernidade, ouça. Um dos maiores desafios desse tempo contemporâneo, dessa nossa pós-modernidade, é nós ainda continuarmos dando a devida atenção aos textos que propõem uma dinâmica de uns aos outros. O maior desafio nesse tempo contemporâneo, nessa pós-modernidade, nesse lugar onde nós conseguimos se relacionar com um monte de gente, estando nós sozinhos. A gente se relaciona assim, ó. 2 toquezinhos, sai um coração bem elaborado. Cada vez mais existe uma dinâmica melhor que acontece com o coração. Antigamente você apertava 2 vezes o coraçãozinho, aparecia do lado direito. Agora você aperta 2 vezes, o coraçãozinho faz até fanfarra no meio da tela. A cada dia que passa, fica mais desafiador nós cumprirmos os textos que diz uns aos outros, porque é muito fácil de você se achar intertido em um relacionamento que parece ser um relacionamento amplo, com inúmeras pessoas, alguns de vocês até com milhares de seguidores e assim por diante, mas quando na verdade tudo que você está fazendo ali é você, uma tecnologia que surgiu, o seu dedo e uma máquina que parou na tua mão. E isso sem nós percebermos, ouça com muita atenção, por favor. Eu tenho rede social, o pastor não veio falar mal da rede social, eu tenho, até TikTok eu tenho, irmãos. Até TikTok eu tenho. E a minha filha não está aqui não, né? Não. Hoje a minha filha me mostrou um vídeo que ela fez, a Dedé fez lá um vídeo para mim, me chamando de herói e tal. Fiquei todo bobo, me senti o rei do TikTok. Dei curtida, comentei no videozinho dela, falei, nossa, que fantástico. Eu não vim aqui falar mal das redes sociais. Eu vim aqui cumprir uma responsabilidade e alertar você de que existe algo que parece legal, que parece interessante que vem acontecendo e tal, cujo fim é destoar, cujo fim é tirar a sua vida, tirar as suas convicções daquilo que é eterno, por mais que pareça ser antiquado. Cara, isso aqui dá até frase. Existem questões sutis, existe um sistema sutil, a sabedoria do Deus deste século, como já alertou o apóstolo Paulo, que sutilmente enquadra você, enquadra a minha vida, enquadra a sua vida, a vivermos coisas que vão nos destoar, que vão nos desviar daquilo que é eterno, por mais que pareça ser antiquado. Porque tudo aquilo que Jesus, tudo aquilo que Deus o Pai, que o Espírito permitiu que nós adquiríssemos por meio das Sagradas Escrituras, isso é fiel e verdadeiro, digno de toda a nossa confiança, por mais que tenha coisas aqui que o sistema do mundo diz que já não é mais funcional. Se eu falar algumas coisas aqui na frente da câmera, eu corro até risco de ser julgado por alguns de vocês, mas na criação das minhas filhas, eu já bati nelas com aquela varinha da correção.
Hoje, se a gente vive isso e se fala, irmãos, faz muito tempo que eu não faço isso, há anos, mas eu já fiz isso. Hoje, se a gente tem uma dinâmica como essa e diz que ela é bíblica, as pessoas podem falar que nós estamos agredindo, porque isso parece que ficou antiquado, que ficou fora da lei, ou pelo menos da lei que inventaram. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que tudo que Deus diz é fiel, é fidedigno e é digno da nossa atenção. Nós não podemos nos desviar dessas realidades, a gente não pode se desviar dessa verdade. E por mais que o contexto de Isaías 41, ele seja um contexto que teologicamente é uma preparação para a guerra contra Ciro, eu não quero agora falar aqui de teologia, eu quero falar de coisas práticas. Quando Isaías começa a falar que um ao outro ajudou e o seu irmão disse esforça-te, ele estava falando de um povo que estava se preparando para uma guerra, que estava se unindo para guerrear contra algo. E eu acredito que nós precisamos desses dias voltar a ter a consciência que a igreja que é triunfante, ela também continua em batalha vigente, e nós precisamos um ao outro ajudar para que a gente consiga vencer a batalha que ainda não cessou, que ainda não encerrou. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Só que a gente não pode esquecer disso. A gente não pode, ouça com muita atenção, a gente não pode se desviar dessa verdade, senão nós vamos reduzir o evangelho, reduzir a realidade celestial, reduzir o que Deus nos chamou para fazer apenas a um homem que veio, um judeu que nasceu numa manjedoura, que deu a vida e que nos livrou da morte eterna. E aí está tudo bem, a partir de agora a gente faz o que quer. E uma das formas, ouça, uma das formas que nós vamos fazer isso, que nós vamos conseguir guerrear, que nós vamos conseguir se unir. Ontem eu via, e como eu falei, eu estou pesquisando muita coisa, eu via duas moças, e elas estão nas fronteiras de Israel, porque eu encontrei, inclusive falei com uma que era cristã, as moças elas ficam nas fronteiras, geralmente ficam ali fica sempre 2 soldados, de 2 a 8 soldados, em cada extremidade. Hoje eu não sei mais, mas ali no Jordão, que faz fronteira com a Jordânia, onde era o deserto que o povo de Deus, eles peregrinaram para entrar na terra prometida. Tudo que você lê na Bíblia, além do Jordão, é terra prometida. Tudo que ficou aquém do Jordão é deserto. Então, eu vi, existem moças ali que elas ficam ali guardando as suas fronteiras, e andam armados. Se você quer ver a arma, é só ir para Israel. Eu vi num vídeo uma moça, chegou um cara bem forte assim, não sei quem aqui que está muito forte, talvez os irmãos que nos visitam, mas chegou um cara bem forte, com um turbante, e ele começou a desdenhar de uma moça, um covarde, né? A moça com arma, estava ali naquela fronteira, e ela ficou meio acuada, mesmo estando armada. Então a outra companheira do exército, ela chega, coloca o rifle para trás, e ela precisa se posturar como um homem, e ela começa a encarar o cara assim, dando cabeçada, colocando a testa dela na cabeça do cara. E eu achei aquilo interessantíssimo, porque ela não usou da força que ela tinha nas suas armas, mas ela também não deixou a sua companheira ser afrontada sozinha. E sabe, eu ouvi aqui a aula da Elaine para o louvor essa manhã, e entre algumas coisas que ela disse, companheiros da escola que são crentes, que estão sendo deixados de lado pelos próprios crentes, ou seja, que não conseguem ter o próprio respaldo do seu próprio povo, do seu próprio exército. E isso porque cada um de nós entramos num lugar de achismo. Existem muito ismo.
existe achismo, individualismo e qualquer outro ismo que você quiser colocar. Mas para nós compreendermos o que Isaías quis dizer, nós vamos precisar da mente de Cristo, e a mente de Cristo é uma mente coletiva, porque disse Paulo aos Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Não é o pastor que tem a mente de Cristo, o pastor tem parte da mente de Cristo, mas a Stephanie também tem a mente de Cristo, a Elaine também tem a mente de Cristo, o Tiago também tem a mente de Cristo, e quando nós nos unimos, então nós temos com maior totalidade a mente do Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que o diabo tem tentado fazer, para que nós saiamos daquilo que é verdadeiro, e que vai proteger a igreja, as famílias, os filhos, nos últimos dias, é individualismo, é achismo. Percebe-se que o mundo se tornou um lugar que a cada vez mais eles tentam nos dividir. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um reino subdividido em si mesmo, ou dividido em si mesmo, não subsistirá. Irmãos, eu estou aqui literalmente denunciando algo que Satanás está fazendo no mundo, no planeta. Um reino dividido em si mesmo não subsistirá. E por isso que até dentro da igreja nós temos criado opiniões próprias. Não, eu acho isso, eu acho aquilo, eu creio assim, eu creio assado. E aí nós temos Bolsonaro e Lula na questão da polarização. Agora já temos também Rússia e Ucrânia. E agora temos Trump e Biden. E também temos Hamas e Israel agora. E a cada vez que passa, o mundo vai colocando mais meios e formas de sutilmente as opiniões serem divididas, Nayara. Por quê? Porque o diabo não está interessado, literalmente, naquilo que você vai fazer de forma estrondosa. Deixa eu dizer para você, aquilo que eu tenho pesquisado e visto nas escolas, nas faculdades, não aconteceu. Ninguém deixa de ser o que Deus chamou-os para ser, porque aquilo aconteceu de uma hora para outra. Nenhuma jovem vai para a escola ou vai para outro país se prostituir, dizendo que está ali, falando para os pais que está estudando, porque ela teve vontade de ser prostituta. Primeiro, o que o diabo faz, ele divide a opinião na mente. Primeiro, o diabo divide o que está aqui. O diabo não está interessado no corpo dos nossos filhos, ele está interessado na mente dos nossos filhos, porque se ele dividir os pensamentos, se ele dividir as intenções, então eles fazem o que quiser com o corpo. E os nossos achismos, os nossos desejos de sermos individualistas, cada vez mais, têm nos levado a um lugar aonde a coletividade, aonde essa questão maravilhosa e plural de ser igreja, ela já não tem existido mais. E sutilmente, ouça, sutilmente, algumas coisas que têm até a aparência de piedade, elas surgem quando na verdade nós usamos aquilo para sermos separatistas. O movimento de desegrejado, ele não chegou, irmãos, porque todo mundo pregou que o templo era bom. O movimento dos desigrejados chegou porque a ideia foi: não precisa mais ir para o templo. Foi uma ideia, foi uma opinião. Irmãos, nós somos maduros aqui. A gente sabe que se Deus quisesse habitar num lugar, seria melhor do que esse aqui. Contudo, porém, todavia, se eu desprezo aquilo que Deus organizou, eu estou desprezando uma ideia eterna, acreditando que a minha ideia é melhor do que a ideia de Deus, acreditando que aquilo que eu acho é maior do que o que Deus acha,
acreditando que aquilo que eu penso é melhor do que o que Deus pensa. Então eu posso dizer para Deus: olha, na minha casa é melhor do que na vinde. Quando eu acredito nisso, eu não estou acreditando na ideia de Deus, eu estou acreditando naquilo que eu formulei, segundo o meu próprio entendimento, com base e fundamento no Deus desse século. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi. Que bom que você entendeu. Agora ouça com muita atenção. Quando o texto fala de ajuda, a palavra ajuda aqui é prestar socorro, é auxiliar, é estender a mão ou assistir. Deus está falando exatamente aqui, o profeta está falando exatamente de uma ajuda prática. Aqui, nesse contexto, não é uma ajuda filantrópica, não é uma ajuda que tenha pelas suas vertentes ali algo que você pode chegar ali, deixar algo e simplesmente sair. Não, o texto de Isaías pede que haja uma interação prática da sua pessoa, nesse sentido de um ao outro ajudar. Porque convenhamos, irmãos, se a gente for parar para fazer uma análise, eu não sei se eu estou devaneando demais aqui, mas se a gente for parar para fazer uma análise, quantas vezes a gente se priva, ou até mesmo deixa de estar com alguém pessoalmente, porque falamos que estamos sem tempo, mas passamos 2, 3 horas aqui, ó. E isso acontece sutilmente, novamente. Não estou falando, eu tenho celular, irmão. Agora é azulzinho, ó, azul celeste. Irmãos, eu sei que isso aqui é útil para inúmeras coisas, mas o que eu estou querendo trazer aqui para a mesa, o que eu estou querendo trazer aqui como ensino, é que muitas das vezes nós caímos em contradição com aquilo mesmo que estamos fazendo ou falando, porque nós dizemos que não temos tempo, mas aí os aparelhos que nos cercam, as parafernálias que estão ao nosso redor, se elas tiverem contabilizador de tempo ali, se tiverem o relatório de uso, nós estamos enrolados. Porque vai mostrar que a gente teve mais tempo do que a gente esperava ter. É como se fosse assim: poxa, não vou no monte não, só me foi no monte, porque eu estou meio corrido. E aí a gente abre o relatório semanal. A Elaine falou muito bem disso essa manhã. Imagina, abriremos o relatório semanal no telão. Lascou. Deu ruim, irmão. Deu ruim. Porque no relatório estará as denúncias daquilo que estamos fazendo com o nosso tempo. Quem entendeu até aqui, diga amém. E essa ajuda então não é uma ajuda de coisas, não é filantropia, mas é uma ajuda que exige você, exige aquilo que você pode fazer. É como se fosse mais ou menos assim o culto. É como se fosse o culto. No culto, ouça com atenção, no culto, o culto não ocorre em torno ou por meio de uma só pessoa. Para mim estar pregando, alguém teve que orar. Para mim subir aqui, pegar o microfone, alguém teve que servir a mesa. Para alguém vir aqui cantar, alguém teve que ligar o som. Para alguém usar o banheiro, alguém teve que ver se estava em ordem. Para alguém entrar aqui e ver que o ar-condicionado não está funcionando, alguém teve que dizer: está sem gás. Para alguém chegar aqui nesse lugar e viver esse ambiente, muitas pessoas tiveram que trabalhar. Se eu prego e você ora, você está ajudando com que a palavra ela tenha a propagação correta, ela alcance os lugares corretos. O culto, ele é um perfeito exemplo daquilo que é ajudar um ao outro. Nós precisamos até resgatar isso nos nossos corações. O que é que nós fazemos aqui que não tem importância? Para você estar aqui em paz, existe alguém pregando para os seus filhos. E quem tem filho enérgico sabe. Quem tem filho enérgico sabe como é bom, né, Zion? Como é bom ter alguém dando um help,
falando para os meus filhos, fazendo algo, para que o Guni pudesse marcar uma reunião 7h30, ele precisou de uma Elaine. A verdade é que o sistema de ajudar um ao outro, ele vai mostrar que a melhor ajuda é a ajuda mútua, é quando nós entramos de uma consciência de que aquilo que eu faço complementa o que a Nayara faz, e o que ela faz complementa o que eu faço, e sem a Nayara eu não conseguiria desenvolver o que eu estou desenvolvendo, porque a Nayara, ela é um ponto de ajuda, por mais que ela não é vista, Deus a percebe. Deus sabe o que está acontecendo no ambiente espiritual por conta de pessoas como essas, e nós precisamos trazer isso de volta para o ambiente da igreja. Quando nós entramos por esses átrios, quando nós entramos por essas portas, eu não vou ficar mensurando como o outro está agindo, como o outro está orando, como o outro está pregando, como o outro está servindo. Eu vou fazer a minha parte, porque a minha Bíblia diz que um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te, vamos prosseguir, porque eu sem você não sou nada, mas nós com Cristo somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós já somos. Se for aplaudir, aplaude para Jesus. Nós precisamos dessa concepção. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 12, que muitos são os membros do corpo, mas que as suas funções trabalham de forma diferente, com todos são membros uns dos outros e de um só corpo. Membros uns dos outros e de um só corpo. Essa é a ideia, irmãos, e essa é a ideia que nós precisamos ter, para que a vida cristã, ela não se torne uma vida monótona. Deixa eu dizer para vocês, hoje o Marcos não está aqui, então eu acho que hoje eu viajei mais. Eu e o Marcos, a gente estava falando das nações. Queridos, deixa eu dizer para você, uma das coisas que estão acontecendo lá na frente, a gente vê o futuro quando a gente vai para um lugar desenvolvido, é a ausência do senso comunitário. Já não existe mais senso comunitário. Está ali minha filha sacudindo a cabeça. Já não existe mais senso comunitário. Já não existe mais o senso de que nós fazemos parte da comunidade do Messias, de que nós fazemos parte de uma comunidade cuja minha participação, a minha cooperação é indispensável. Lá na frente, onde tudo é desenvolvido, tem staff. Se eu traduzir essa língua estranha aqui, você está enrolado, irmãos. Lá tem staff, tem gente remunerado fazendo tudo. Para quê? Para que uma multidão entre e saia, e esteja tudo perfeitamente operando. Sabe o que é isso? Se olhar para o amanhã e perceber que você e eu corremos o risco de nos tornarmos alguém assim. Quando tiver staff, todo o ministério de louvor tem que estar às 7h30, não por causa do coração comunitário, mas porque eles são pagos para isso. Quando aqueles que atendem na porta não estão ali com voluntariedade, mas porque tem um chefe que é pago para isso. Quando o pastor tiver que pregar 5 cultos seguidos, a mesma palavra, não porque ele ama a palavra, mas porque ele também está sendo pago para isso. Não, irmãos, a igreja continua sendo um lugar de senso comum, de senso comunitário. A igreja continua sendo um lugar onde nós interagimos uns com os outros. Aonde nós vemos aqui, porque não é só o pastor que é responsável para que o culto tenha bom andamento, mas é porque eu também tenho uma responsabilidade. E sabe por quê que os lugares desenvolvidos perderam isso? Porque o homem, desde o Éden, fugia de responsabilidade.
Quando Deus chega e fala: Adão, eu coloquei você para guardar e lavrar. Ele falou: não foi minha culpa, foi a mulher que o Senhor me deu. Quando Deus disse para Moisés, está sendo atendida a irmã Iraci, tá? A gente ora por ela. Já oraram ali, na verdade. Está muito calor aqui dentro. Olha só, quando Deus, Ele, por intermédio de Moisés, disse: eu quero usar você, Moisés, para libertar o povo. Olha para mim aqui, ó. Se for olhar para lá, vocês vão ter que parar e vão ter que ir lá orar. Quando Deus, Ele disse: ouça, irmãos, para Moisés: você vai ter que sair para libertar o povo. Ele disse: mas eu sou gago, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Por quê? Porque desde sempre o homem tenta fugir de responsabilidades. E nós cada vez mais estamos tentando viver igreja, colocando a responsabilidade no outro. E Deus essa manhã nos trouxe aqui para dizer: todos vocês têm uma função específica no corpo. Não é só quem fala, não é só quem canta, não é só quem toca, não é só quem serve a mesa. Todos vocês têm uma função específica no corpo. Amém? Amém? Vocês entenderam isso? Eu acho que a gente vai precisar ajudar a dona Iraci ali, ó. Vamos orar por ela? Vamos lá, pastor. Vamos levar ela até ali fora, vai abrir aqui, ó. Nós vamos ajudar ela. Amém? Estenda a mão em direção à irmã Iraci, por favor. Fica de pé, igreja, por favor. Só não sufoquem ela, por favor. Estenda a mão, feche os olhos, vamos orar por ela agora. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma a irmã Iraci nas suas mãos. Ela é tua. Guarda ela. Conduza a vida dela. Leve-a a viver os seus preceitos, os seus desígnios. Nós declaramos vida sobre o corpo da irmã Iraci agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós, como corpo de Cristo, sopramos a vida do corpo sobre ela agora. Receba a vida, dona Iraci. Receba o fôlego de vida, para a glória do nome do nosso Pai. Contudo, Senhor, Tu és soberano, Tu és fiel e Tu és digno, Senhor. Ela pertence a Ti, em nome de Jesus, amém. Ajude aí dona Iraci a subir na cadeira. Dona Iraci, a senhora me ouve? Ouviu a oração? Amém, glória a Deus. Se assente, irmãos, por favor. Cuidado aí a Greta, hein? Amém, meus irmãos. Ana Letícia está aí? Deve estar dando auxílio para ela lá, né? Ana Letícia é a neta da dona Iraci. Ana Letícia é responsável por ter trago todo mundo para a igreja, né? Responsável, trouxe da avó, começou pela avó, da avó até o último agora, que foi o pai. Amém? E antes dela vem a dona Keila também. A dona Keila convidou os irmãos. Amém, irmãos? Vamos dar sequência aqui. Em nome de Jesus, dona Iraci está sendo auxiliada. Então, queridos, nós não conseguiremos viver igreja ou ter um senso comunitário se nós não entendemos as nossas responsabilidades. Ah, pastor, mas eu sou dizimista. Eu vou usar a palavra de um pastor que eu aprendi aqui. Parabéns por ter feito 100% da sua obrigação. Esses dias eu fui falar com o pastor Marcelo. Pô, pastor, obrigado aí pelo auxílio que você está dando no convívio. Estou fazendo 100% da minha obrigação.
E é uma verdade, às vezes aquilo que é princípio, que a gente deve viver, a gente coloca como algo que nós estamos fazendo de tão diferenciado. Irmãos, aquilo que nós estamos vivendo, ele apenas está descrevendo as nossas responsabilidades. Você já viu, ouça com muita atenção, por favor. Você já viu como existe um achismo até na nossa espiritualidade? Quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente faz algo que aí a gente começa, não, porque eu jejuei tantas vezes essa semana e eu orei. Cara, por favor, se você não fizer isso, quem vai fazer por você? Tem coisas que é você que vai ter que viver, é você que vai ter que fazer. Então a ajuda, ouça, a ajuda mútua, ela é a ajuda mais primordial, é a ajuda mais que exala, que expressa mais a natureza divina do Cristo na sua igreja. Até porque, ouça, pastor Marcelo, ele apregoou aqui sobre João 17, e a palavra de João 17, ela é uma oração do Senhor Jesus, orando para que nós compreendêssemos o que é isso. Quando Jesus ele fala em João 17, 20 e 21, Jesus dizendo assim: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, está falando de nós, para que todos sejam um, Pai, como tu e eu somos um, e como o Senhor como eu estou em ti, que eles também estejam em nós. Olha que interessante a palavra de Jesus. Jesus usa algo que é singular no plural. Explica isso. Jesus disse assim: olha, eu oro para que assim como eu estou em ti, eles também estejam. Jesus não disse em mim, disse em nós. Jesus disse a importância sobre o nós, para que eles estejam em nós, para que todo mundo compreenda que o Senhor nos enviou. Por isso tudo aquilo, ouça, nossa escatologia precisa ser refinada. Vou repetir, nosso estudo do tempo do fim precisa ser refinado. A gente está esperando um anticristo se manifestar em um determinado momento, quando na verdade, falar bem baixinho, vou falar baixinho, ele já está se manifestando. Nós estamos esperando o anticristo aparecer, quando o anticristo já está operando. E quando que o anticristo opera? Ele opera todas as vezes que algo milita contra aquilo que acontece no corpo, contra a junção, contra uns os outros. Todas as vezes que algo acontece para militar contra o corpo, aquilo ali não precisa ser necessariamente uma potestade, um principado, aquilo é anticristo. Porque o que é Cristo? Cristo é plenamente tudo aquilo que Ele disse, que Ele fez e que Ele orou. E Ele orou para que a gente conseguisse ser um. E todas as vezes que eu acho o achismo, que eu sou egoísta, que eu acho algo, eu estou lutando contra aquilo que Cristo disse que deveria ser. E tudo aquilo que eu luto, ele acaba sendo um anticristo. Quem entendeu isso, diga amém. Amém, irmãos? Isso fica bem explicado em Provérbios 6, de 16 a 19, depois você leia na tua casa. Agora deixa eu passar para uma fase aqui de um ao outro, porque eu quero ser objetivo. Um ao outro aqui, ela tira uma noção errônea, que nós costumamos ter em nossa cultura brasileira. Vou repetir, um ao outro aqui, retira uma questão errônea que nós costumamos ter em nossa cultura brasileira. Por quê? Porque um ao outro aqui não diz que quem vai ajudar é só aquele que sabe muito ou que tem muito. Vou repetir, aqui o que está dizendo é que um ao outro que vai ajudar não é só aquele que tem muita sabedoria ou que tem muito recurso. Um ao outro aqui
ele vem refutar o fato de que muitos de nós achamos que nós devemos ser só receptores. Cara, o Brasil tem uma mentalidade de que, dá, eu quero, me abençoa, me faz. Olha as nossas canções. Aqui a gente nem canta desse jeito, mas olha as canções pop. Eu. Meu. Minha casa, meu destino, meu não sei, tudo meu. Quando na verdade o que Deus está fazendo está muito mais voltado à nossa capacidade de dar. Ouça, a Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que... Repito, a Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que... É o que dá do que o que recebe. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz que mais feliz é aquele que aprendeu a se doar. Mais feliz é aquele que aprendeu a se entregar. Eu não preciso ter muito, ser muito para conseguir me entregar. Eu não preciso essa noção de que eu estou percebendo. Não, eu preciso ir ali para receber. Então eu vou lá e eu fico analisando como as coisas estão acontecendo. Por quê? Para ver se aquilo é algo cujo meu recipiente vai receber. Quando na verdade, todas as vezes que eu vivo igreja, eu preciso falar assim, cara, como que eu posso fazer algo? Irmãos, eu percebo muito em pequenas coisas. Eu cheguei aqui hoje mais ou menos umas 7h30 da manhã. Fiquei lá fora conversando com os irmãos. E uma das coisas que aconteceu ali fora, eu vi o irmão Caetano falando para Amanda e as meninas da recepção, você deixa pelo menos um copo e uma louça para me lavar, porque senão você vai ter que me escalar de novo. Eu acordei para vir aqui ajudar, e você não está deixando eu fazer nada. Fazer psiu não gosta, minha irmã não gosta, mas psiu. Quando na verdade a nossa mentalidade, na grande da maioria das vezes, eu vejo lá em casa, irmãos, lá em casa são 4 mulheres, eu vejo, é uma briga para não lavar a louça, é uma briga, quem quer lavar a louça? Ai não, mãe, esse copo não, esse não sei o que, a panela e não sei o que lá, quando na verdade no reino de Deus, no ambiente espiritual, a gente devia estar brigando ou falando exatamente como foi falado pelo Caetano. Cara, deixa uma louça para mim e para o Marquinho. Senão foi café com leite a nossa escala. A gente precisa, ouça, entender que do trono de Deus flui um rio, não uma represa. Do trono de Deus flui um rio e não uma represa. Por que flui um rio? Porque um rio é rico em vida, é rico em biodiversidade. Por onde o rio passar, vida haverá. Uma represa pode ter 1, 2, 3 espécies, mas não tem muitas espécies. Agora se você for num rio, irmão, se você for no Mato Grosso, tem traíra, tem tambaqui, tem tucunaré, tem piau, tem tilápia, tem de tudo no rio, porque um rio produz vida. Do trono de Deus flui um rio e não uma represa. E sabe o que é interessante? É que esse rio geralmente tem uma fonte pequena. Isso pegou dentro de mim. O rio tem uma nascente pequena, Tiago. Às vezes, aqueles que nós achamos que são os mais insignificantes, é que estão nutrindo todo o fluir de Deus, na realidade espiritual em Cristo Jesus. Nós vamos nos surpreender. Nós iremos nos surpreender, irmãos. Quando aquela criança lá na sua casa, ela começa a orar pela igreja, pelo culto, com 2, 3 palavras, a gente não sabe o que Deus está fazendo pelos lábios dos pequeninos. A gente chega aqui todo bonitinho, com coisa importada, acha que prega muito, e Deus está fazendo lá, pequenininho, fazendo com que o rio se engrosse, com que as coisas fluam.
Não permaneça com a mentalidade de receptor, eu quero, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer. Troque a sua mentalidade para uma mentalidade de responsabilidade. Cara, quando você pensar, não, hoje eu não vou, pensa o quanto de falta você vai fazer. Cara, o quão bom é sentar do teu lado, o quão bom é saber que você está presente, que você está firme, que Jesus está operando na sua vida, que tem algo acontecendo. E por mais grosso que seja o rio, Tiago, e por mais vida que tem o rio, ele sempre deságua em algo maior do que ele mesmo. Isso é um ensinamento de Deus, irmãos. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, você é legal demais, mas acaba dentro do mar. Se lança sobre algo maior do que você. Respeite a sua insignificância. Essa semana tem uma mensagem na internet que tem 101 mil visualizações. E eu não olho muitas coisas, mas essa semana eu quis olhar. E teve um irmãozinho. Eu deixei lá o comentário dele lá. Um irmãozinho com um canalzinho bem humilde, irmão. Ele não tem um vídeo com mais de 100 visualizações. E ele comentou em um de 100 mil. No caso, eu pregando. E ele colocou lá. Não sabe nem o que está falando. Falou que 15, 16 anos é criança. Que naquele vídeo eu falo, né? Nós temos que proteger nossas crianças de 15, 16 anos. E aí ele meteu o pau. E qual que é a vontade? Dá para falar? Legenda livre? Vou falar qual que era a minha vontade. Simples, tem um botãozinho lá, deletar. Deleta, irmão. Acabou. Aí eu parei, sentadinho, de manhã ainda, a cabeça fresquinha. Eu apertei responder. E coloquei lá, meu irmão, perdoa a nossa insignificância. Que bom que você veio aqui compartilhar da sua sabedoria. Que Deus continue te abençoando. Todas as vezes que nós achar que nós somos grandes demais, lembre-se que você sempre vai desaguar em algo que é maior do que você. A vida que flui em nós tem uma nascente, tem uma origem, mas ela também volta para algo maior do que ela mesma. Agora eu quero terminar, meu Deus, 11 da manhã, nem o Vitor barra eu agora. Quero terminar aqui. Vem cá, Terner, você que não me retornou, Jonas, Marlon, você, oh meu Deus, Igor, você, Geraldinho, vem cá. Você, Ronaldo, também. Aqui, ó. Pega aqui o braço do Terner, faz assim, tá? Todo mundo pegou os braços aí? Não, só dois, de dois em dois. É duplo de dois. Aí. Agora, joia. Se afasta só um pouquinho aqui. Fica aqui na frente, né? Para ficar melhorzinho para a câmera. Deus é fiel. Quem sabe Deus arruma um casamento para você, né, meu filho? Vai, vira para cá. Aí. Muito bom. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta para Deus e eu vou encerrar com isso. O texto, ele fala que um ao outro ajudou, mas logo depois o profeta menciona, ao seu irmão disse, esforça-te. E aquilo deu um bug na minha cabeça. Cara, a ajuda, ela é concretizada por algo prático, como eu falei. E obviamente que naquilo ali que o profeta estava falando, Vaguinho, uma pessoa não poderia ajudar a todos. Eu sei que alguns de vocês queriam ser o Clark Kent, mas não dá. Ninguém consegue ajudar todo mundo. Você é limitado, isso é bom para que você entenda que você não é Deus. Existe uma limitação naquilo que você pode fazer. Graças a Deus por isso. Então, o profeta, guiado por Deus, ele faz o quê? Ele fala, além da ajuda, você pode ser relevante. Põe aqui o versículo 7 para mim, por favor, na King James.
o versículo 7. O versículo 7 explana um pouquinho dessa revelação. O artifício animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo: da coisa soldada, boa é. E então com os pregos a afirma, para que não venha se mover. Sabe o que Deus está falando? Eu coloquei em você limitações. Você não vai conseguir ajudar todo mundo. Eu consigo, você não. Mas mesmo com as suas limitações, mesmo se o Turner decidiu ajudar o Marlon, o Jonas ajudando o Igor, e o Igor ajudando o Jonas, porque é uma ajuda mútua, o Ronaldo ajudando o Geraldo, ajudando aqui o Ronaldo. Quando você estiver nessa caminhada de ajuda, vem caminhando bem vagarosamente, todo mundo, e você olhar para o lado, e você perceber que aquele que está do seu lado está sofrendo de alguma forma, é isso aqui que a Bíblia quer dizer. Olha para o Marlon e fala: esforça-te. Esforça-te. Olha para lá para o Ronaldo e diz: esforça-te. Esforça-te. Olha para cá e fala: esforça-te. Esforça-te. Você não precisa conseguir ajudar todo mundo, mas você pode ter uma voz relevante para aqueles que estão ajudando alguém. Você não vai conseguir fazer tudo, eu não vou conseguir fazer tudo, mas eu posso, no caminho da ajuda, olhar para quem está ajudando e falar: esforça-te, Igor, você vai conseguir ajudar o seu irmão, você vai conseguir chegar lá, porque foi isso que aconteceu. Aquele que estava fazendo o ourives, ele foi afirmado, que estava batendo bigode, ele foi encorajado. Para quê? Para que todos pudessem continuar trabalhando e a obra fosse concluída. Eu não consigo abraçar vocês todos, mas que a minha palavra, ela seja de encorajamento. Não use a sua boca para desencorajar ninguém, irmãos. Não use. Seja a tua boca aquela que olha para o teu irmão e diga: irmão, esforça-te. Irmão, esforça-te. Irmão, esforça-te. Eu não posso largar a mão desse aqui para pegar você aí, mas esforça-te, irmão. Esforça-te, você vai conseguir. Bate o prego, firma bem, para não se mover. Ourives, bate na bigorna, deixa tudo certinho, porque nós vamos conseguir fazer. Eu não posso ir aí fazer o teu trabalho, mas ao fazer o meu, eu posso dizer para você: esforça-te. Pode se assentar, irmãos, obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para eles? Eu gostaria que você ficasse de pé. E eu quero encerrar essa manhã desafiando você. Eu quero desafiar você. Quero desafiar você a ser melhor do que a sua maior desculpa. Quero desafiar você a ser melhor do que o seu maior pretexto. Quero desafiar você a ser maior do que todos os subterfúgios que a vida foi criando. Do que tudo aquilo que você olha para si mesmo e diz: já não sou mais eu. Todos nós aqui temos uma responsabilidade diante do Senhor. Todos nós aqui temos um desígnio diante do Senhor. Deus não está te chamando para fazer tudo, mas talvez você seja o beija-flor que encontrou. Eu estou falando desse exemplo, está me pegando. Que encontrou, sei lá, o leão ou o macaco. Perguntou: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou apagando o incêndio. Como? Com esse pouquinho de água no bico. E ele, olhando para aquele animal grande, respondeu: eu só estou fazendo a minha parte. Eu só estou fazendo a minha parte. Tudo que nós precisamos nesses dias, para prosseguirmos,
para manter o lugar de adoração seguro, é fazer a nossa parte. Eu não preciso ser igual o Guni que toca sax. Que alegria. Qualquer dia eu vou falar para vocês sobre o simbolismo de cada instrumento. Mas eu não posso deixar de fazer a minha parte. Eu não posso ser igual o Jonas, um cara mais comedido. Eu puxei minha mãe, irmão, fala demais. Mas eu posso fazer a minha parte. Eu não vou conseguir saciar a fome de todos, mas eu posso fazer a minha parte. Não queira estar nas paradas do sucesso, irmãos. Você não precisa disso. Se Deus te levar até lá, amém.